prazer. Dona Bia Basílio, que prazer ter você aqui com a gente na noite de hoje para compartilhar um pouco da sua história. Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que estão assistindo aí. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que coisa boa! A gente também, estamos super felizes de poder ter você aqui essa noite. Muito obrigado. Eu sei que você anda super ocupada, né? Não parou em nada o teu ritmo nessa quarentena? Não, estou treinando todos os dias, graças a Uhum, Deus treinando. É claro que não na mesma intensidade, né? Porque não claro. dá, mas trabalhando bastante, dando bastante aula, preparando conteúdos para os alunos na academia e, pra cima, né? Não para um segundo, tá certo. Isso daí é bom que não só para você, claro, né? Você continua atrás dos seus sonhos, atrás fazendo tudo aquilo que dá, mas inspira muitas pessoas, né, Bia? Dá aquele gásinho nas pessoas que estão assistindo também. Sim, sim, claro. Eu tento sempre estar interagindo com a galera, né? Porque eu sei que tá todo mundo em casa e todo mundo gosta de ver o jiu-jitsu, né? Gosta de Uhum. acompanhar os atletas. Então eu tento movimentar um pouco lá pra galera o Instagram e tudo mais pra galera tá acompanhando, tá podendo ter acesso a isso, assim como você tá fazendo aqui também, a gente não para, né? Não para. Eu tenho acompanhado a sua correria nas redes sociais. Aí vi a live com a Kira ontem também, né? Tem sido bem legal. Agora você não está você não está restrita ao Instagram, né? Você virou a rainha do TikTok. O teu TikTok tá o maior barato. Como é que é essa história do TikTok? Aquilo ali é você. Gente, se você ainda não está no TikTok, o TikTok da Bia ela faz mágica, ela faz dancinha, ela canta, ela faz dublagem, acontece de tudo lá. Agora, Bia, a minha pergunta para você é a seguinte: aquilo ali é você, aquela coisa de menina prontona, de fazer pegadinha, de fazer piada, ou é uma coisa que você fala, não, eu preciso ter um engajamento com os fãs, eu tenho patrocinadores, eu preciso prover material e eu vou fazer isso daqui. Ou aquilo é você mesmo do jeito que você é? Não, sou eu mesmo, sabe? O meu TikTok, tanto que não é algo, não é tão profissional, né? Eu tô começando agora, tem pouco tempo, eu acho que eu tenho 2 meses, talvez menos que isso, de TikTok. Uhum. Eu comecei a acompanhar a galera, e aí eu acabei fazendo uma conta e vi que lá, tem vários desafios legais, assim, para você Sim. copiar uma dancinha, tem vários efeitos, e tipo, é muito legal. Tanto que eu tô para lançar um do kimono aí, hein? Logo, logo eu Aí. posto um do kimono. Olha, tá vendo? Vocês ouviram aqui primeiro, hein, galera? Vocês ouviram aqui na live do Luta Mais que ela vai lançar o desafio do kimono. Muito bom. E como é a brava do TikTok? E como é que tá a tua rotina? Porque você faz material para os seguidores, para os fãs, para os seus alunos. Como é que tá? Dá pra galera assim uma geral da tua rotina nesse tempo de quarentena? Bom, no início da quarentena tava um pouco. Nossa, a primeira semana foi uma correria muito grande, porque quando a gente ficou sabendo que ia ter que fechar a academia, eu e meu professor, a galera que dá aula com a gente, todo mundo lá, os professores, nós começamos a botar a cabeça para ferver lá, Uhum. porque assim, a gente não podia, a gente já começou a pensar, tipo, caramba, a academia vai fechar, e agora? A gente precisa produzir alguma coisa para os alunos e tal. Então, a gente começou a criar as lives no Zoom, né? Uhum. E no YouTube também. De primeira, a gente começou a fazer uns treinos físicos e tal. Depois a gente começou a engajar umas brincadeiras com a galera para tentar trazer todo mundo estar interagindo. E aí a gente fez até o show do campeão. Não sei se vocês acabaram Uhum. acompanhando, mas
a gente fez, é igual o Show do Milhão, que era o do Aham. que o Silvio Santos apresentava. Aí era assim, passa a guarda, finaliza ou passa a guarda. Ou você pedir ajuda pro técnico, né? Pro coach. Aham. Foi muito legal. Aí teve dancinha, perguntas de conhecimentos gerais, de jiu-jitsu. E aí, assim, a gente foi muita correria e eu tava assim meio que perdida. Na segunda semana, quando as coisas começaram a, tipo assim, caramba, é nessa linha que a gente vai seguir. Eu tava Sim. muito bagunçada, né, nos horários, porque eu falei, meu, agora eu não Sim. tenho uma rotina certa, né? Tipo, você acorda de manhã, na minha rotina normal, eu acordo 7 da manhã e já tomo meu café, vou treinar, tomo outro café, vou treinar de novo, depois treino de novo, aí fica treinando o dia inteiro. Mas assim, agora eu fiquei, meu, e agora o que eu vou fazer? E aí eu comecei a organizar o meu tempo para fazer as coisas aqui. Tipo assim, eu vou acordar a tal hora, vou tomar um café. Depois de, quando eu terminei o meu café da manhã, eu vou ler de tal hora, de 1 hora de leitura. Aham. Depois eu vou treinar. Depois eu vou treinar mais 1 hora de treino. Depois eu vou estudar, né? E aí, assim, eu comecei a organizar o meu dia. E aí começou a ficar muito melhor, porque quando você tem uma organização, né? Você tem um horário a ser cumprido, você organiza, o seu dia não passa despercebido, não passa voando e você nem vê o dia passar, né? Então, quando você Aham. tem uma organização, você, meu, tá fazendo, ó, tal hora tem que fazer isso, tal hora tem que fazer aquilo. E isso ajuda muito você a organizar o seu dia e acabar não deixando de produzir, né? Porque eu sou uma pessoa Sim. muito ativa, assim, muito proativa e eu gosto de sempre estar produzindo, de sempre estar aprendendo. Então, para mim ficar parada, só parada, assim, eu fico agoniada, meu. Mas É, agora, e você. graças a Deus, já tá bem mais organizado. Claro que tem alguma coisa ou outra que tipo, você fica meio, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Aham. Mas sempre procurando produzir alguma coisa, tá pegando informação, estudando Aham. mais, enfim. Sempre crescendo, né? Quando você tem essa organização, cada coisa que você chega, você cumpriu ali, dá um sentimento de, pô, eu cumpri, eu alcancei um objetivo, agora eu vou pro próximo. Você não fica perdido no teu dia, né? Sim, sim, exatamente. Isso é muito importante. Eu fiz um vídeo esses dias e soltei lá no IGTV também pra galera. Aham. E aí eu falei sobre organização, sobre como organizar o seu dia, porque é muito assim, nós temos o costume de estar em casa e em casa geralmente, né, para quem não trabalha em home office, é, é um lugar de descanso, né? Você vai para casa para descansar, você vai para casa Sim. para ficar numa boa. E aí, quando você tem que ficar em casa, você encontrar um lugar que você possa trabalhar, isso é muito importante, porque não pode ser em qualquer lugar, porque em qualquer lugar você não faz direito. Então, encontrar um cantinho Aham. ali para você trabalhar, tipo, sei lá, vou estudar, então é nesse canto que eu vou estudar. Eu vou treinar. Então, é adaptar um canto da sua casa para que o seu subconsciente chegue naquele lugar. Quando você chegue naquele lugar, você Aham. esteja preparado para fazer aquele tipo de coisa, né? Aquela atividade. E Bia, onde você aprendeu essas coisas? Foi na sua caminhada no tatame? Foi a parte da sua criação? Foi um treinamento militar? Como é que você chegou a essas conclusões? Então, assim, eu descobri há algum tempo, assim, em cerca de 1 ano mais ou menos, que eu gosto muito de ler. E que eu gosto muito Faz um de. ano que você virou uma leitora ávida, assim. Sim, eu sempre, na verdade, eu Legal. sempre gostei, eu sempre achei muito interessante livros, achei muito interessante pessoas que leem, né? Então, eu sempre gostei disso, eu sempre achei muito bonito. Só que Aham. eu não tinha tempo para isso, sabe? Eu não, porque Uhum. a minha vida sempre foi treinar muito, entendeu? Me dedicar muito para aquilo que eu almejo alcançar.
Então, assim, a minha Aham. cabeça sempre foi voltada para aquilo, é foco, minha energia toda naquilo. Eu quero fazer isso, então eu vou alcançar isso, então eu tenho que treinar. Então, Aham. assim, eu não tinha tanto foco. Fora que eu fiz, depois que eu terminei a escola, eu fiz faculdade, né? Eu sou formada em educação física e então eu não tinha tempo. Eu tinha que estudar para faculdade, para me formar e eu tinha que treinar muito para ser campeã, Uhum. né? Então, e com as leituras, o meu professor, o Caio Almeida, ele é um excelente professor. Ele até está desenvolvendo o método 100% ou nada, não sei se vocês já ouviram falar, Ah, que mas legal, eu queria falar mais sobre isso. isso, o 100% ou nada é assim, não é que nós seres humanos, ninguém consegue ser 100%, né? Tipo, real, ninguém consegue ser uma pessoa 100%. Mas se nós não tivermos a cabeça de ser 100%, de alcançar o 100%, a sua mira ser o 100%, Aham. você não vai chegar, porque se a sua cabeça não está voltada por 100%, você vai ser o quê? 50%? Então, os seus resultados Exa- vão ser 50%, ou sei lá, a porcentagem que for, né? Mas então, assim, ele ensina muito a gente a buscar o 100%, sabe? A você fazer de forma para você alcançar o seu objetivo, você agir com a cabeça 100%, por mais que nós Aham. não consigamos ser 100%. Então, assim, ele fala muita coisa pra gente, ele ensina a gente desde pequeno. Então, eu e os meninos, né? Eu vim de um projeto social e depois que eu parei de ser do projeto social, né? Eu ganhei bolsa na academia e comecei a treinar. Eu, eu comecei a me dedicar e ele, assim, sempre foi uma pessoa que sempre passou muito conhecimento pra gente. Então, a gente vem aprendendo muito com ele. Então, a gente vai tirando essas coisas. Ele se ensina muito a gente a ser organizado, fora as leituras que você Uhum. sempre tem que estar buscando, né? Porque só treinar, tipo, treinar para hoje, um exemplo, hoje eu sou faixa preta, sou Aham. campeã de vários campeonatos que, graças a Deus, eu trabalhei duro para isso. Falta outras conquistas e muitas coisas que eu ainda quero conquistar. Só que hoje eu consigo pensar, treinar muito, treinar bem, trabalhar duro e ainda assim tirar esse tempo para estudar, tirar esse tempo para ler, porque é muito importante. Você ser Aham. só atleta, se você, assim, chega uma fase, né? Claro que eu não estou falando isso das faixas iniciantes, para quem está começando, enfim, mas para você que, tipo, já alcançou um certo nível ali no jiu-jitsu, se você só ser atleta, não é, eu vou te falar que assim, vai faltar, porque depois que você for atleta, a sua fase, por exemplo, de atleta vai passar, você vai ficar mais maduro, mais velho, enfim. E aí, depois disso, você vai ser um professor de academia, mas nem todo atleta sabe dar aula. Nem todo atleta, Aham. tipo, sabe ensinar alguém. Então, às vezes o atleta é muito bom fazendo, ele é muito bom reprodutor, ele é muito ótimo atleta. Mas e lá Aham. na frente, quando você for ter a sua academia, quando você, tipo, você tá treinando só por ser atleta ou para você aprender jiu-jitsu também para passar esse conhecimento para uma outra Uhum. pessoa? Você tá se enchendo de conhecimento, informações para que você possa passar para essas pessoas de uma maneira com uma didática boa, entendeu? Então, Aham. eu acho que esses são pontos importantes que as pessoas precisam pensar, principalmente para aqueles que desejam ser atleta, né? Claro que é, o, o praticante de jiu-jitsu, diferente do atleta profissional, o praticante ele já tem o seu trabalho, ele já tem a sua área,
Então, ele vai se dedicar para isso e vai treinar por hobby. Ele pode alcançar os seus objetivos dentro do jiu-jitsu, que é ser campeão também, lutar um campeonato. Então, mas o atleta profissional, que o cara que vai viver daquilo, que vai abrir uma academia, que vai dar seminário, ele tem que saber se comunicar, ele tem que saber ensinar, né? E não só pensar em ser o campeão, né? Porque, claro que o seu foco tem que ser esse, né? Porque é isso que vai te abrir portas. Mas você também não precisa ser um atleta burro, vamos dizer assim. Você pode ser um atleta inteligente. É possível treinar duro, competir em alto nível e ainda assim alimentar a mente, então? Com certeza. Evoluir em conhecimento, crescer como pessoa. A gente crescendo intelectualmente, alimentando a nossa mente, a gente inevitavelmente acaba alimentando a alma, né? Daquilo que você coloca para dentro, vai moldando o teu caráter, né? A gente tem essa responsabilidade de crescer como homens, como mulheres, como cidadãos, como irmãos, marido, esposa, todas essas coisas, né? Muito legal isso, Bia. Muito legal isso. E você lê, o que você gosta de ler? Você lê informação, você lê romance, você lê ficção, o que você lê? Então, eu gosto de ler... Peraí, deixa eu ver se eu consigo... Não consigo, mas tudo bem. Eu gosto muito de ler livros que me ajudem a ensinar. Eu acho que assim, por exemplo, eu tô lendo um livro que assim, que se chama Seja líder de heróis. Que tem uma palavra, peraí, vou mostrar para vocês. É do Paulo Vieira, Seja um líder de heróis, ó. Legal. Eu tô lendo esse livro e eu acho esse livro muito legal. Eu gosto de livros que me inspirem a melhorar, me inspire a ensinar, ajudar outras pessoas a melhorarem também, sabe? Livros motivacionais, livros que as pessoas... que eu possa passar isso para as pessoas de uma maneira que ela olhe e fale tipo, caramba, eu posso também, eu consigo, né? Então, eu li um que é O Poder da Ação, que é muito bom. Tem um livro que é o Seja Foda. Ele é muito bom também. Tipo, às vezes a gente... isso é a pura verdade, né? Não julgue o livro pela capa. Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, nossa, tipo, só pela capa você olha o livro e fala, talvez esse livro é mal arrogante, tipo, seja foda. Como assim? Tipo, que isso? Mano, que feio. Tipo, a pessoa tá querendo se achar. Mas não, quando você lê o livro, você entende que não tem nada a ver. Tipo assim, tem a ver com tipo, você ser bom, você ir pra cima, mas assim... O livro fala de... assim, o foda que eles falam é feliz, otimista, determinado e... Não lembro a última. Ajuda aí, quem já leu, galera? Tem gente aí que já leu. O que é o A do título desse livro? Manda aí, se você souber. Então, é muito show. Tipo, é muito show. Então, assim, tudo que me faz... me inspirar e poder inspirar outras pessoas, me ensinar a lidar com outras pessoas, a tentar entender como agir, né? Como alcançar os objetivos, o que fazer. Eu acho que isso é muito legal. Eu comprei um livro também do Tony Robbins, que eu comprei, mas eu ainda não comecei a ler. Mas é um livro show, show, e eu tô ansiosa para começar a ler ele, porque dizem que ele é um dos melhores coaches que tem aí, né? Então, é muito legal isso. Bia, eu sinto te informar, mas como um amante de livros inveterado, eu acho que você já não tem mais cura. Você já está comprando livros sem nem ter tempo para ler. Ainda está lendo um, já está comprando outro e outro e outro. Eu não sei se tem mais cura, tá? De agora em diante só piora. Você entra na biblioteca e, você acha, tipo, vê cada livro, você fala só pela capa, você vai falar, vou levar esse, Eu quero esse, quero esse.
É uma obsessão, eu falo que eu tenho uma obsessão insalubre por livros, né? Se tivesse, eu tenho uma lista que eu não sei nem qual é o fim dela, tem centenas de livros que eu vou chegar lá um dia. Mas, Bia, você falou sobre livros que te inspirem, que te ajudem a lidar com as pessoas, a alcançar objetivos, coisa que te ajuda a ensinar melhor. Tem uma pergunta que eu ia deixar para fazer um pouquinho mais para o final, que é uma curiosidade de bastante gente, mas é uma curiosidade pessoal minha. Você é jovem, você já alcançou bastante coisa pelo seu trabalho e tudo, e você acaba sendo, inevitavelmente, uma inspiração para muitas pessoas. Não só. Olha lá, alguém me mostrou É aqui. Feliz, abundante. otimista, determinado e abundante. Valeu, Aê, obrigado, Saulo 025. obrigada. Ó, o Valeu, Felipe Saulão. mandou também, o Pedro mandou também. A gente só Ele viu estava aqui agora. gritando abundante. É Mas, verdade, galera, verdade. falando nisso, vou aproveitar aqui para agradecer a galera que está com a gente aqui também, que está compartilhando a live, que está conversando com a gente, está assistindo a Bia. Eu sei que não é sacrifício algum assistir a Bia, mas se você está fazendo o sacrifício de mim assistir, conversando com ela, muito obrigado, gente. É muito bom ter vocês aqui na área também. Compartilha a live aí para o pessoal aproveitar, fazer perguntas para a Bia também. Bia, como eu ia falando, você acaba sendo um exemplo para muitas pessoas, uma inspiração para muitas pessoas. Principalmente para as meninas que estão começando no esporte, para mulheres que são parte, de algum motivo são parte do esporte, mas para o praticante em geral. Como é que você lida com isso? Eu tenho certeza que você recebe mensagens, ouve de pessoas nos eventos e tudo. É uma pressão para você? Você sente essa responsabilidade, sabendo que influencia as pessoas? É uma coisa difícil, fácil, é normal, já está se acostumando? Como você lida com isso? Olha, eu vou falar que, assim, eu eu acredito que eu inspiro as pessoas pelo que eu sou, mas eu tenho certeza que eu sou um instrumento de Deus. Então, Uhum. assim, não é por mim. Eu acredito que Deus usa a minha vida para estar inspirando pessoas, porque eu acredito que o jiu-jitsu, além do esporte maravilhoso que eu amo, que pô, a minha família é envolvida com isso, com jiu-jitsu, treinando, é, os meus amigos, meus melhores amigos, minha família, tipo, minha segunda família ali é do jiu-jitsu. E eu acredito que o jiu-jitsu é um presente de Deus na minha vida. Porque eu vou te falar que eu sou da Zona Leste de São Paulo. Eu cresci numa comunidade simples, numa comunidade. Inclusive, eu iniciei no projeto social e a luta, a luta te disciplina muito, né? Então, Demais. com isso, com a luta, eu vejo que eu evolui muito como pessoa, né? Porque antes do jiu-jitsu, tipo, eu tinha um gênio talvez um pouco mais forte, algo que eu poderia ser um outro tipo de pessoa, né? Mas eu vejo o trabalhar de Deus na minha vida muito grande, assim. Então eu acredito que Deus, ele tem um propósito para cada pessoa. Na verdade, não só um propósito. Eu acho que cada fase da nossa vida a gente vai encontrando, se encaixando ainda mais os propósitos de Deus para nossa vida. Então, eu acredito que eu sou eu, né? Eu tento dar o meu melhor em tudo que eu faço. Eu sou uma pessoa verdadeira, eu não fico, eu só passo o que eu realmente sou. E Uhum. agradeço sempre a Deus por isso, porque se eu tô aqui, se eu tô passando por tudo isso que eu tô passando, tô tendo esse reconhecimento, é porque Deus me preparou, Deus me deu tudo isso, né? Então, quando a gente busca a Deus e tenta seguir o que Deus pede para que a gente siga, né? Eu acredito que a gente recebe as bênçãos. Quando as coisas estão acontecendo na nossa vida, que às vezes, pô, não queria estar passando por isso,
tá sendo uma fase difícil. Tem duas opções. Tem duas opções para dois motivos para poder estar acontecendo isso. Ou é uma prova, que é algo que nós temos que passar na vida para a gente amadurecer, para a gente crescer. Ou a gente tá sendo uma consequência daquilo que nós fizemos lá atrás, por algo que a gente fez. Então a gente tem que passar isso por uma consequência. Da mesma forma que nós temos consequências boas das coisas que fazemos, também temos consequências ruins. Então, o motivo pelo qual eu tô passando por tal motivo ruim pode ser uma prova, pode ser algo para me amadurecer, como também pode ser algo que eu tenho que passar como consequência de algo que eu fiz. Então, eu tento passar esse amor de Deus que eu tenho em mim, porque eu acredito que Deus só quer o melhor pra gente. Inclusive, o livro, né? Vamos dizer assim, o livro mais difícil que tem de se ler é a Bíblia, né? Só que na Bíblia você encontra coisas maravilhosas e você vê que eu levo a Bíblia como um manual, né? Um manual de vida, de como se viver, sabe? Porque às vezes a gente vê assim, grandes pessoas hoje que são influências, pessoas que falam, que inspiram pessoas, tudo que aquela pessoa fala tem na Bíblia, sabe? Tem na Bíblia. Então, tudo que aquela pessoa fala não foi, tipo assim, foi inspirado de algum lugar e na Bíblia tem aquilo. Então, o meu maior inspirador é Deus, sabe? Porque eu sei que sem ele eu não sou nada. Sem ele, nada eu vou alcançar. Então, eu tento passar esse amor de Deus, o que eu sinto, né? Eu posso contar uma história que aconteceu comigo, rapidinho? Por favor. A gente está aqui para isso, pô. Então, eu fui para o Paraguai dar um seminário lá, fui passar uma semana e eu tinha um seminário no Uruguai. E aí eu fui para esse seminário. E todos os seminários que eu vou, além de dar o seminário técnico, eu faço uns 20 minutos ali, eu passo uns 20 minutos falando um pouco sobre a minha vida, sobre a minha fé. Então, eu dou uma mini palestra pra galera no final ali. Então, peraí, só um minuto. Ai, caramba. Ô, caramba. Pô, que legal isso, né? Uma coisa que... Acho que ela tá ouvindo, mas uma coisa que a gente vê é a gratidão, né? Nas coisas que ela fala. A questão da gratidão. Gente, me perdoe. É que eu tenho um filhote e eu tenho um filhote de gato e tenho eu tenho 3 que tem 6 meses e eles ainda estão acostumando com ela, então fica mordendo tudo. Aí ela fica chorando, aí eu fico preocupada. Eu falo, é melhor deixar ela no quarto lá quietinha, depois a gente conversa. A live é sua, Bia. Você ia falando que você dá uma mini... Ai, cacete. Nossa, ela tá brava. Será que é ciúme da mãe isso? O gato tem isso, né? O gato tem ciúme da mãe. Pronto, agora acabou. Fica à vontade. Então, assim, E aí eu fui para o Uruguai dar esse seminário. E aí eu faço essa palestra no final. Só que por algum motivo eu sempre fico muito tranquila. Eu fico, sabe, eu sempre tenho. Deus fala comigo muito o que falar naquele momento, sabe? E aí eu já vi pessoas chorando muito, sabe? Pessoas chorando, pessoas com o testemunho, com as coisas. Isso é muito bom, porque você vê que Deus está tocando na vida daquelas pessoas. Que legal. Então, assim, quando eu comecei, nesse dia que eu fui para o Uruguai, eu estava muito incomodada, porque eu não sabia o que eu ia falar.
eu tava assim, meu Deus, mas o que que eu vou falar? Por que que eu tô nervosa? Por quê? Sendo que eu faço isso sempre, né? Aham. Então, assim, eu tava um pouco nervosa, não sabia o porquê. E aí eu fiquei o dia inteiro incomodada, o dia inteiro incomodada. E agora? E agora? O que que eu vou falar? Meu Deus, não sei o quê. E aí, e orando, tipo, Deus, me ajuda. Aí eu comecei a ler, e aí nada, e não vinha nada, e eu, meu Deus, e agora? Aí eu Como cheguei assim? O que que eu no. vou falar? Sim, e aí quando eu cheguei lá no seminário, eu sentei lá no canto do tatame e os alunos começaram a chegar. Foi quando aí todo mundo começou a me cumprimentar e eu tava quieta lá esperando dar o horário para eu entrar no tatame e tal. E aí um rapaz veio, encostou do meu lado, ele ia participar do seminário, e ele falou assim, Bia, parabéns, nossa, estou muito feliz que você está aqui. Você veio dar um seminário aqui pra gente, eu te acompanho pelo Instagram, eu sempre vejo você lá, e me inspira muito, porque eu sinto, assim, eu sinto que a sua conexão com Deus é muito forte, é muito grande. E aí ele pegou e falou assim: é, eu vou te falar uma coisa, eu não tô aqui porque pelo seu jiu-jitsu. Eu tô aqui pela sua Uau, fé. E aí eu falei assim, aí tipo, eu já comecei a ficar, tipo, muito emocionada, né? Já, caramba, meu, demais. nossa, que tá, tipo, que isso? Caramba, obrigada, né? E tal. E ele falou, meu, eu não tô aqui porque eu sei que você é boa de jiu-jitsu, eu sei que você é... Eu não tenho dúvidas da atleta que você é, mas eu tô aqui não é pelo seu jiu-jitsu, é pela sua fé. E aí aquilo começou a me encher, sabe? Eu comecei a ficar, caramba, né? Aquilo começou a me emocionar. E aí eu comecei a conversar com ele, e aí ele me fez algumas perguntas. Aí ele saiu. E aí eu fiquei pensativa, né? Falei, nossa, meu, caramba, mas por quê? Nossa, agora tudo isso acontecendo, ele veio conversar comigo, eu tô aqui Aham. sentada, né? Beleza. Aí daqui a pouco ele voltou. E nessa que ele voltou, ele falou assim, ele me trouxe o celular com com um versículo da Bíblia, falando assim, eu não lembro qual era o versículo, mas ele estava falando assim, Deus estava falando, fica calma, tá tudo sob controle, eu tô com você. Tipo, ele tá resumindo a palavra, estava falando isso. E aí, quando ele me mostrou aquilo, nossa, meu olho encheu de lágrima, ele encheu, os olhos dele também encheu de lágrima. E assim, eu falei, caramba, muito obrigado, porque você está sendo usado por Deus agora, nesse momento. Porque eu estava num dia muito agoniada, eu não sabia, sabe? E eu não sabia o que falar, eu não sabia como ia ser. E aí, ele falou isso para mim, e aí tipo, eu fiquei muito emocionada e naquele momento eu senti uma calmaria, eu senti uma tranquilidade, sabe? Algo que, assim, eu senti que Deus falou comigo naquele momento e falou, Bia, fica calma, eu tô com você, vai dar tudo Uhum. certo. Então, assim, aí eu comecei o seminário foi incrível, tipo, foi incrível, eu acho que foi um dos melhores seminários que eu dei, porque em relação, assim, das pessoas, você ensinava uma coisa, as pessoas ia lá, fazia até o final, assim, até eu falar, Deus, chega, a galera, tipo, ô, tá bom, chega. Mas enquanto eu não falei isso, a galera treinando, Foi treinando, não ficando. conversava, sabe? Não conversava, não parava. E aí no final eu comecei a falar e as pessoas, tipo, você via as pessoas sendo tocadas ali, tipo, caramba, meu, é isso que eu precisava ouvir. E aí eu fiquei muito feliz. E aí, só que daí então, desde quando o cara falou comigo, eu fiquei tranquila, porque eu falei, Deus está comigo, eu não preciso ter medo, eu não preciso ficar com dúvidas, né? Porque eu acredito que o medo e a dúvida não vêm de Deus. E quando você tá com Uhum. medo e a dúvida, você tem que lembrar que você tem um Deus grande, que que ele tá com você, sabe? Independente de qualquer coisa.
Então, aquilo me encheu e foi maravilhoso, sabe? Foi maravilhoso para mim. E Que foi uma história experiência que eu tive com Deus, fantástica. assim, que é só você sentindo que você consegue explicar. Eu não sei, tipo, eu não sei explicar, eu tô dizendo e falando o que eu senti naquele momento, sabe? Mas quando você tem uma experiência com Deus, só você sente. Só você entende o que é ter uma experiência com Deus. Você Aham. sentir Deus falando com você, sabe? É uma coisa muito sua, né? Uma coisa assim, muito direta com ele, que acontece com você. Eu creio que o versículo que você citou, eu coloquei aí, a galera tá falando, tá citando ele. Eu creio que é esse versículo. E uma coisa, você falou que ler a Bíblia é difícil e tudo. Acho que um dos motivos de ser difícil ler a Bíblia é porque a Bíblia meio que lê a gente, né? A Bíblia fala coisas assim, que você fala, caramba, alguém viu as minhas mensagens, alguém está vendo a minha vida aqui, porque como é que isso está aqui? Né? Deus fala diretamente com a gente, frequentemente você se vê nas escrituras, assim, na Bíblia. E uma coisa é você ver as letras na página, você vê ali escrito, mas é tão legal quando a gente vê a aplicação dessa verdade na vida dessa pessoa. A gente acabou de ver isso nessa história que você contou. Esse versículo fala, pô, não fica com medo, não tema, porque eu estou com você. É uma promessa. Essa promessa, eu creio que já se cumpriu várias vezes na sua vida, mas ela se cumpriu nesse dia, na sua vida, aonde diretamente, você não precisa ficar com medo, eu estou com você. Não é um bravado maluco que eu não tenho medo de nada e irresponsável, mas a razão pela qual a Bia não teve medo é a presença de Deus, não era nada necessariamente na Bia, porque ela é corajosona, ela é diferentona, mas é a presença de Deus na vida dela. É É, lindo ver isso. e uma passagem da Bíblia que eu sempre, quando me ve, é normal as pessoas sentirem medo, né? Então, é normal ter essa insegurança, essa dúvida. Mas tem uma passagem na Bíblia que fala sobre quando Moisés está levando o povo, né, do Egito para atravessar o Mar Vermelho. Uhum. Que nessa passagem ela fala muito comigo, porque toda vez que eu lembro ou falo sobre o medo, eu falo que Deus, ele fala para você não ter medo, porque o medo e a dúvida não vêm de Deus, né? E todo mundo tem medo, né? Todo mundo tem esse sentimento. Só que você ser corajoso não é a ausência do medo. Você ser corajoso é você enfrentar apesar do medo. E foi o que Moisés fez ali naquele momento. Porque ele estava com um cajado dele e Deus já tinha dado a orientação para ele do que ele deveria fazer Uhum. naquele momento, que era tocar com um cajado na água, que o mar se abriria, o povo ia passar e eles seriam salvos. E aí, Uhum. só que quando Moisés estava frente ao mar para fazer isso, o mar se abrir, então Moisés clamou a Deus novamente e falou: Deus, me ajuda. E agora? Porque naquele momento Moisés sentiu medo. E aí Deus falou para Moisés assim: Moisés, por que clamas a mim? Deus brigou com Moisés. Tipo, Deus falou: E Uhum. aí, Uhum. Moisés? Eu já te orientei, eu já falei para você o que você tem que fazer. Você ainda tá clamando a mim? Você ainda tá perguntando? Você não confia no que eu tô falando? Então, assim, Uhum. eu sempre lembro dessa passagem e me inspira muito essa passagem. Porque Moisés sentiu medo. Deus deu a instrução para Moisés, mas naquele momento Moisés teve insegurança e muitas vezes nós temos essa insegurança na nossa vida. Nós passamos por momentos difíceis, passamos por momentos que nós temos medo. Um momento que todo mundo tem medo, sente essa sensação, é quando vai lutar um campeonato, por exemplo. Então, assim, vamos se dizer que Deus te deu toda a estrutura para você treinar, te deu kimono, te deu professores, te deu toda a estrutura, te deu técnica, enfim. Quando você chega no campeonato, é que nem você chegar no mar, na frente do mar. Na frente do mar. Então, assim, quando você
quando Deus fala para Moisés tocar no cajado, é como se Deus estivesse falando, vai lá, você não treinou? Eu não te dei toda a estrutura? Você não vai lá e dá o seu melhor. Acredita no que eu falei para você. Acredita porque eu sou fiel para cumprir o que eu prometi para você. Então, Moisés foi lá, tocou com um cajado no mar, o mar se abriu, ele salvou o povo e, enfim. Então, é que nem na nossa vida, quando a gente, nessa situação do campeonato, você vai chegar lá no campeonato, pô, você tá com medo, mas a pessoa também tá. Só que é que nem eu disse, a coragem não é você não ter medo, é você enfrentar apesar do medo e confiar no que Deus falou para você. Então, confiar no trabalho que você fez, confiar no que Deus te proporcionou para você chegar lá e fazer. Então, não tenha medo, vai lá em frente, igual Moisés fez, e atravessa o mar. E independente do resultado, vamos dizer, no campeonato, a gente pode errar, sabe? Nós não somos perfeitos. A gente vai chegar lá, se você não teve o resultado esperado, o resultado que você quer vencer, enfim, que você vem, o resultado do campeão, de você ter vencido, você tem a oportunidade de voltar para casa, treinar de novo e ir para outro, porque o mundo não para, entendeu? O campeão não é feito só de vitórias, ele perde, ele tem derrotas também. É assim que ele se supera e vai ganhando, enfim. Então, essa passagem de Moisés é demais, assim, eu acho que é uma passagem que me motiva, sabe? Uma passagem que me faz andar para frente. Porque Deus está com a gente, assim como ele esteve com Moisés e ele mandou Moisés abrir o mar, entendeu? Então, a gente tem que confiar. A fé é a fidelidade e confiança na palavra de Deus. Quando você fala que tem fé, que você acredita em Deus, você confia, você é fiel para aquilo que Deus falou para você. E se Deus te colocou um sonho no seu coração, Deus é fiel para cumprir. Se é no seu trabalho, se é na sua família, se você tem algum problema com a família, se você tem, você quer alcançar outros resultados, independente de qual área que seja da sua vida. Então, Deus é fiel para cumprir. Então, a gente tem que dar o nosso melhor, confiar no que Ele tem pra gente e ir para cima, sabe? Fazer as coisas certas, obedecer, porque a gente às vezes acha que obedece a Deus, mas na verdade não. Na verdade, a gente faz as coisas erradas, então acaba colhendo coisas ruins e a gente, caramba, mas por que eu tô passando por isso e tal? Mas tudo às vezes tem algo que você precisa parar, sentar e rever o que você está fazendo para melhorar a sua situação, para ver onde você está errando, voltar e consertar. Então, isso a gente tem confiar em Deus. Eu acho que essa é a verdade, uma das coisas mais importantes. E uma coisa também que é legal que eu venho aprendendo, né? Eu estou fazendo um curso de teologia da restauração para aprender mais sobre Deus, para tentar me conectar mais com Deus. É muito legal, né? Você aprender e é uma forma de se conectar com Deus. E eu aprendi que nós temos 10 mandamentos, né? Na verdade, o que eu aprendi foi que nós temos 613 mandamentos na Bíblia. Porém, esses 613... Voltou? Voltou. Esses 613... Esses 613 são resumidos em 10 mandamentos, em 10 falas de Deus. E nessas 10 falas de Deus, nós temos 4 falas de Deus, que é relacionamento com Deus. E 6 dessas falas, desses mandamentos de Deus, é relacionamento com pessoas, é relacionamento com seres humanos, um com o outro. Então, Deus, ele preza muito pelo relacionamento com pessoas. Não adianta eu amar, e não adianta eu dizer que eu amo a Deus, que eu sirvo a Deus, sendo que eu digo que eu não amo
um irmão, não amo uma pessoa, que eu não gosto dela, que essa pessoa não é legal, que eu não quero estar com essa pessoa, que essa pessoa, enfim, sabe? Eu acho que não adianta você falar que ama a Deus, mas que você despreza o seu próximo. Porque Deus, ele quer, nós somos feitos para nos relacionar com pessoas. Então, você ajudar, você estender a mão, você tá ali para o que a pessoa precisa, porque Deus é para nós aquilo que nós precisamos que ele seja. Então, se ele é para Uhum. nós o que nós precisamos que ele seja, eu entendo que nós devemos ser para os outros, para as pessoas, o que eles precisam que nós sejamos na vida dela. Então, essas 10 falas, esses 10 mandamentos, falam muito do que Deus quer pra gente. Então, ele quer que nós tenhamos o relacionamento com ele para a gente aprender a como viver, a ter uma vida abundante, a ter uma vida legal, a ter uma vida boa, né? Muito abundante, e para nos relacionarmos com pessoas. E eu acho que Uhum. esse é o nosso propósito, é se relacionar com pessoas, mas o propósito é se relacionar de forma diferente. Bia, levo o jiu-jitsu para um relacionamento com pessoas, né? Aham. Sei lá, talvez a pessoa que trabalha como engenharia, ela tem o pessoal dela que ela pode se relacionar, a família dela. Então, levar esse amor de Deus para as pessoas. Muito bom. Nossa, Bia, perfeito. Perfeito. Inspirador ouvir você falando essas coisas. Muito legal, né? Quando perguntaram a ele qual era o maior mandamento da lei, ele falou: a lei se resume, os 10 mandamentos se resumem em duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Muitas vezes a gente pensa, as pessoas acusam ou entendem até errado que é esse monte de regras que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas na verdade é o amor, a própria lei, os próprios mandamentos são mandamentos de amor, né? De amarmos a Deus e amarmos uns aos outros. Isso é lindo. Isso é lindo de ver. Bia, tinha uma pergunta aqui, aliás, tem algumas sobre a sua fé, mas eu acho que você as respondeu sobre a relevância da sua fé no dia a dia. Você acabou de falar o como você lida com os problemas do dia a dia, exemplificando com o medo, com as promessas de Deus, com essa passagem específica de Moisés. Não é uma coisa que é abstrata, que é só de fala, que é uma coisa morta, mas é uma coisa presente na sua vida no dia a dia, que te ajuda a caminhar, né? Que te faz bem. Sim, sim, claro. Por isso que assim, o jiu-jitsu é um instrumento, né? Assim como eu também sou um instrumento, e eu quero que as pessoas. Tem muitas pessoas que não acreditam em Deus. Eu respeito Uhum, isso com todas as claro. minhas forças. Uhum, Mas talvez, de tanto eu falar do Deus, desse Deus que me faz um bem, que sabe, desse amor, desse cuidado, desses ensinamentos que tem pra gente, a pessoa deve ficar tipo assim, caramba, mas que Deus é esse, né? Então eu quero uhum, ver quem é esse Deus também, e quem sabe não muda a vida da pessoa, porque mal ele não vai fazer pra ninguém, né? uhum, Então, né? assim, eu acho que não é Deus quem faz o mal pra gente, é nós mesmos que fazemos o mal pra gente. Porque com as nossas atitudes, com as nossas ações, isso é o que faz a gente ter as nossas consequências, os nossos resultados, seja lá bom ou ruim. Sim. Mas, você buscar a Deus é muito importante, porque você se sente uma pessoa livre, você se sente uma pessoa limpa, você se sente uma pessoa motivada a melhorar todos os dias, porque não adianta eu ficar querendo que o outro mude se eu não mudar, porque a Aham. mudança que a gente quer no mundo, a mudança que a gente quer nas pessoas, ela começa da gente, ela parte da gente. Se a gente não mudar primeiro, não vai mudar nada. Às vezes, muitas pessoas, um exemplo muito, muito, vamos dizer, comum, né?
na nossa vida, às vezes é de casamento, né? Os casais às vezes falam assim, meu, mas briga, 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 mas você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo, você. Mas será que isso tudo não está sendo causado por atitudes que eu tô tendo, atitudes que nós estamos tendo? Então, se eu só apontar para o outro, provavelmente é bem provável que a pessoa não vá mudar, porque você só está apontando para ela. Mas se a gente começa a mudar, a gente mesmo começa a ter autorresponsabilidade de falar, meu, não, isso eu tô errando, isso que tá acontecendo é porque pode ser algo que eu tô causando. Então, o que será? Às vezes, sentar para conversar e perguntar o que você acha, o que eu tô fazendo de errado, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar. E você tentar melhorar, buscar a melhora, isso é o mais importante. Porque quando a gente muda, tudo ao nosso redor muda também. Depende da gente. Não posso ficar apontando para o outro, né? Porque aí eu não tô tendo autorresponsabilidade, eu tô jogando a responsabilidade minha responsabilidade de mudar para o outro, para outra pessoa. Então, é tão dolorido a gente reconhecer, né? Sim, é tão dolorido a gente reconhecer, é muito mais fácil culpar o outro, né? É tão mais cômodo culpar o outro, é tudo culpa dele, né? E aí eu não preciso mudar, eu continuo com meus comportamentos. Bia, nesse crescimento espiritual como pessoa, né, buscando sempre aprender, evoluir, você aprende muitas lições. No tatame, com o jiu-jitsu, qual foi a maior lição que você aprendeu na vida de jiu-jitsu, de competidora, de praticante, de artista marcial ou de professora também? Qual a maior lição que você acha que você aprendeu no tatame? Olha, eu acho que o jiu-jitsu, ele é um instrumento não só de luta, né? Ele não é só um esporte em si. Claro que isso depende muito das pessoas que ali se encontram, né? Claro. Eu sempre aprendi muita coisa no jiu-jitsu, tanto que eu como pessoa, eu melhorei muito através do jiu-jitsu, da disciplina, da educação, você saber lidar com as pessoas, você engolir algumas coisas que às vezes você não engoliria, talvez, você estouraria, né? Fosse um pouco mais intolerante. Mas você aprende a lidar com pessoas porque você vive o tempo todo com pessoas, né? Então, você tem que não só cuidar de você, mas você tem que pensar no outro. O jiu-jitsu é assim, quando você... eu falo para os alunos aqui, sempre quando a gente está fazendo avaliação, aí o aluno às vezes faz um movimento errado, faz alguma coisa errada e não está saindo tão bem, mas aí eu falo para elas assim, ó, porque aqui a gente tem um método de ensino. Então, por exemplo, eu falo, ó, não adianta você vir aqui com o kata decorado. Porque eu sei se você decorou ou se você está fazendo porque você realmente sabe fazer a posição. Quando você treina o kata para você fazer uma avaliação, você tem que aprender aquelas técnicas, porque você vai usar, aquilo são técnicas que são técnicas eficientes que você vai usar na hora da sua luta, na hora do seu treino, enfim, qualquer lugar. E se você decora, principalmente os graduados, se você decora a posição, como que você vai ensinar para uma outra pessoa fazer essa posição? Sim. Porque eu costumo dizer que a partir da faixa roxa, você não treina só por você. Não é só para a sua evolução, para o seu conhecimento. Porque a partir do faixa roxa, você é candidato a ser instrutor de jiu-jitsu. Sim. Então, se você é instrutor de jiu-jitsu, como que você me decora uma coisa para fazer uma avaliação? Não, você não pode decorar, você tem que aprender. Se um dia alguém precisar de você para te ensinar uma dúvida, se você só decorou, você não vai saber ensinar a posição. Você pode mostrar para ela o grosso, mas você tem que entender o passo a passo da posição,
o porquê você faz cada pegada, o porquê que eu balanço o quadril, o porquê que eu levanto assim, por que eu faço assado. Então, é muito importante você treinar não só por você, mas pelo outro também. Então, quando você parar, quando você chegar na sua faixa roxa, até para a galera que já está assistindo aqui e que for já mais graduada, já pega a dica aí. Porque é importante Pega a gente essa vibe, saber. pensa nos outros. É pensar nos outros. A partir da faixa roxa, você não treina só por você. Você treina para você e para o outro, porque com certeza você vai tirar a dúvida de alguém. Você vai ser alguém Muito bom. que a pessoa se inspira, olha para você e fala: meu, eu preciso tirar uma dúvida ali com aquela pessoa. Me ensina tal posição. E se você não, você decora, isso é um ponto negativo, porque aí você só decorou e você Bia, não aprendeu a posição. exatamente. Eu vou cometer um pecado quase que imperdoável. Nós temos 30 segundos de live. Eu queria perguntar para você, porque vai cair, eu queria recomeçar para você se despedir do pessoal. Tem problema a gente fazer isso ou você está corrida com seus compromissos? Não, Se claro, você tiver, pode não sim. tem problema. Vai cair agora, eu vou desligar e a gente já volta logo em seguida. Só Tá, para você dar um tchau. salva a live aí pra gente, hein? Pode deixar.